Salve, salve, galerinha! E aí, tudo certo? Tudo bem por aí? Tudo beleza? Espero que sim. Muito boa tarde, bom dia, boa noite para todos e todas aí. Espero que todos estejam muito bem. Eu sou o professor Helder. Vamos continuar então falando aí, né, galerinha, de literatura. Hoje falando aí de outras obras literárias catalogadas no vestibular da Federal do Paraná. Mas vamos falar hoje então aí do romance Clara dos Anjos, do escritor Lima Barreto, que pertence ao pré-modernismo. Falaremos também sobre Morte e Vida Severina, grande peça teatral aí do grandioso João Cabral do Melo Neto, da década de 40, e vamos também abordar aí, galerinha, o romance Nove Noites, que pertence à literatura pós-moderna, sendo o único romance aí catalogado no vestibular da Federal que pertence ao século XXI. Ele foi publicado no ano de 2005, beleza? Então vamos lá, né, moçada? Vamos trocar uma ideia aí sobre esse movimento literário tão importante que foi aí, né, o pré-modernismo, começando a trocar uma ideia então sobre Clara dos Anjos, beleza? Chega junto então, vambora, vamos lá. Falando aí agora, certo, das obras catalogadas na Federal do Paraná, como disse você, falando aqui do romance Clara dos Anjos, né, galera? Romance esse, galerinha, que foi um dos mais importantes livros publicados pelo Lima Barreto, embora ele tenha sido um livro bem importante e tenha pertencido àquele movimento literário conhecido como pré-modernismo. Esse livro só saiu em forma de livro, efetivamente, somente no ano de 1947. Cara, lá na terceira geração modernista, depois da Segunda Guerra Mundial, nossa senhora, muitos anos depois que essa obra foi publicada. O fato é que o Lima Barreto, ele escreveu esse livro entre os anos de 1917 e 1919, então bem no início ali do século XX, né? Porém, a partir do ano de 1919, o Lima Barreto começou a deteriorar, assim, sabe, a sua saúde muito rapidamente. Ele era alcoólatra, ele também tinha problemas pulmonares, enfim, ele tinha uma saúde muito frágil. E isso só foi piorando. De 1920, 1921, ele ficou ainda pior. E no ano de 1922, infelizmente, o Lima Barreto faleceu. Então, algumas das suas obras apenas foram publicadas muitos anos depois da sua morte, porque teve todo um problema lá envolvendo um imbróglio ali, a sua família, sabe? Essas questões envolvendo questões ligadas aí a herdeiros e coisas do gênero, sabe como é que é, né, galera? E então essa obra foi lançada, então, muito tempo depois, beleza? O Lima Barreto, lembra, ele é um grande escritor, então, desse movimento pré-modernista. Vamos trocar uma ideia rapidinho sobre esse surrealístico escritor, ó, que tá aqui em cima de mim. Legal? Ele nasceu, galerinha, no ano de 1881, que foi o mesmo ano em que o realismo e o naturalismo começaram no Brasil, né? Nesse ano de 1881, o Machado de Assis escreveu a sua famigeradíssima obra chamada, enfim, ali, que é o início do realismo no Brasil, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E também Aloysio Azevedo escreveu o grande romance dele, cujo nome é O Mulato, dando origem ao naturalismo. E o Lima Barreto vai falecer, galera, olha aí, ó, 40 anos depois, lá no ano de 1922, que é o ano do início da Semana de Arte Moderna no Brasil. Então o cara, né, meu, nasceu e morreu, veio ao mundo e foi embora dele em duas datas muito importantes para a literatura brasileira, legal? Percebe pela foto em cima, ó, que o Lima Barreto ele era negro, mas ele era um escritor visto na época como um escritor menor, digamos assim, precisamente por ser negro. Você sabe que, infelizmente, a sociedade brasileira é extremamente preconceituosa até hoje. Além disso também, galera, há uma questão muito forte ligada ao fato dele ser alcoólatra, né? Os detratores, os críticos da época falavam que o Lima Barreto tinha um estilo ébrio, que não se encaixava no padrão literário da época, que era um cara que tinha problemas com álcool, como só podia ser mesmo com uma pessoa negra, sacou? Era, enfim, galera, aquele preconceituzão clássico aí que existe dentro da sociedade brasileira desde sempre e que, claro, convenhamos, né, moçada, também se faz presente até hoje, né, na nossa realidade. Ele, por ser um cara negro, por ser um cara que morava nos subúrbios, por sempre ter passado por problemas sociais, exclusões, perseguições, marginalizações, inferiorizações, ele vai, é claro, usar a literatura para falar de denúncias sociais, galera. E principalmente ele vai abordar bastante esse processo de, digamos assim, higienização social, sabe, pelo qual o Rio de Janeiro estava passando. Lá no ano de 1909, 1910, por aí, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro chamava-se Pereira Passos, Francisco da Silva Pereira Passos. E esse prefeito, ele promoveu um verdadeiro processo de, entre aspas, higienização social do Rio. Alargou avenidas, abriu ruas, canalizou esgoto e, principalmente, galera, fez com que a maior parte daquela população que era considerada inadequada, certo, para viver no centro da cidade do Rio de Janeiro fosse marginalizada, fosse segregada. Começou aí, então, o processo de marginalização mesmo, de suburbanização do Rio de Janeiro, de favelização, certo? Foi nesse momento aí. O Lima Barreto ainda era bem jovem, né? Mas, enfim, durante a década de 10, então 1912, 13, 14, 15, essa situação só foi piorando. E os subúrbios só foram se consolidando, entendeu? E essa ideia da suburbanização do Rio,
é bem a temática central da obra do Lima Barreto. Ele vai falar disso também em grandes outros contos e livros e romances que ele escreveu, certo? Como, por exemplo, Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Ou ainda a história do escrivão Isaías Caminha, ou então em vários contos que ele escreve também, como O Homem que Sabia Falar Javanês, né? A Nova Califórnia e tal. Ele vai abordar sempre esse universo, galera, de suburbanização do Rio de Janeiro, legal? Então a ideia dos subúrbios cariocas do século XX, cara, é um tema muito comum aí na obra do Lima Barreto. Ele, por ser justamente um escritor social, criticista, né, que reflete sobre questões culturais e históricas e por aí fora, ele vai escrever bastante, então, sobre questões que até hoje são bastante atuais, como a corrupção, as desigualdades, a fome, a miséria, a exclusão, a perseguição, a exploração, a opressão, enfim, gente. Vários temas que, infelizmente, ainda estão presentes na nossa realidade e fazem parte do nosso cotidiano. Mas, dito isso, galerinha, dá pra gente falar aqui que o livro Morte e Vida Severina, perdão, o livro Clara dos Anjos, né? Ele possui uma estrutura construtiva, uma estrutura particularizadora bem simples. É uma novelinha bem curta, deve ter aí por média de 80 páginas, dependendo da edição, talvez até menos. Então é um livro bem direto, sabe? Bem minimalista. A ideia do Lima Barreto não era escrever uma história grandiosa, e sim fazer um texto no qual os personagens se vissem representados pelo escritor. Sacou a ideia? Então a gente tem aqui, ó, a noção de uma construção de um romance que na língua alemã se chamaria Bildungsroman. Que meu alemão aqui é muito profissional, né? Então, assim, significa a expressão de um romance de formação. Chama-se também romance de construção, que é aquele romance, galera, no qual o personagem central, o protagonista ou a protagonista, ele literalmente vai se construir, ele vai se formar, ele vai mudar no decorrer da história, transformando-se em outra pessoa que ele é, diferente daquela que ele iniciou a história, sacou? Aquele famigerado livro chamado O Hobbit, que virou filme aí, né, enfim, nas mãos do Peter Jackson lá e tal, é um exemplo disso, certo? O Bilbo Bolseiro, por exemplo, ele muda muito no decorrer da história e literalmente se transforma em outra pessoa ao final dela. A Clarice Lispector escreveu a obra, meu Deus, estupenda, também chamada A Hora da Estrela. Neste romance, temos a Macabeia, que também é um exemplo de uma mulher que passa por um romance de formação, né? O Apanhador no Campo de Centeio, por exemplo, também, que é né, assim, excelentíssima, famigeradíssima obra no século XX ali, também tem essa noção, né, galera? Essa noção de ser ele um romance de formação lá, que mostra a história, né, enfim, de um menino, ali, de um adolescente e tal, que está se formando e assim por diante. Então é a mesma coisa que acontece, né, nesse romance que a gente está vendo aqui. Mas a gente tem aqui um romance, gurizada, certo? Que é um romance de formação. Clara dos Anjos, portanto, é um romance formativo, é um romance que se estrutura a partir dessa ideologia inicial, certo? Do Lima Barreto. Mas, como eu te disse antes, ó, a gente tem esses espaços dicotômicos dentro da ideia do romance Clara dos Anjos. Subúrbios de um lado, classe média do outro, pobres, ricos, negros, brancos, enfim. O Lima Barreto divide muito bem esse lance da sociedade estamental, que até hoje faz parte da nossa realidade cultural, né? E ele também vai retratar muito o ambiente familiar, mostrando principalmente, gente, esse ambiente familiar que é desestruturado. Não entenda desestruturado como famílias que são ruins ou coisa que eu valha. É bem o contrário na realidade. Na prática, o que acontece é que duas mães aqui, a mãe da Clara dos Anjos e a mãe do Cassie Jones, são mães extremamente condescendentes, que passam a mão na cabeça dos seus filhos e, claro, levam-nos, né, a serem pessoas, infelizmente, piores, digamos assim, né, do que efetivamente são. É bem legal, né, essa história, bem bacana aí, o desenvolvimento, né, galera, desse enredo. Bom, construindo essa ideia, a gente tem, então, os personagens da história, certo? Veja, dá pra gente dividir os personagens basicamente como aqueles que moram no subúrbio, onde a Clara vive com a família dela, e aqueles que vivem numa realidade social um pouquinho mais abastada. Não são ricos, nem tampouco super, sei lá, né, importantes ou coisa parecida, mas comparando os dois, dá pra entender que a Clara dos Anjos e a família dela realmente são pessoas muito pobres, tá ligado? Muito inferiorizadas do ponto de vista cultural, do ponto de vista, assim, pecuniário mesmo, entende? Então há bem essa dicotomia aí dentro dessa ideia. A família, então, dos Anjos, galera, é formada, é claro, pela Clara, que é a protagonista da história, dá título aí ao romance, a sua mãe, a dona Engrácia, certo? Que é uma mulher que não deixa a filha ir na padaria, cara, da esquina buscar pão, ela não gosta que a guria saia de casa sozinha, tem medo que algo aconteça, mas nunca explicou pra Clara que medo é esse. O que poderia acontecer, tá ligado? Ela nunca teve aquela, essa que você me entende, conversa com sua filha. E o pai dela é o Joaquim dos Anjos, um homem negro, claro, que é carteiro, trabalha, né, enfim, na sede dos Correios, lá na cidade do Rio de Janeiro, que era Distrito Federal. Gosta também de tocar músicas, né? É um músico nas horas vagas, até compõe algumas
modinhas, assim, sabe, de samba e tal, e vende, inclusive, essas canções. É um cara, gente boa, assim, sacou? O pai dela também, mas nunca chegou com a filha também, trocou uma ideia com ela, certo? Então a família da Clara é um tanto quanto ausente, entende? Na educação dessa menina que vai se transformar numa moça ingênua, tola, influenciável, volátil, volúvel, entendeu? A dona Margarida é a vizinha da Clara dos Anjos, da família dela. É a única mulher, galera, com quem a Clara conversa além da mãe. Então a mãe dela não deixa ela ir na casa de amiga nenhuma, não deixa ela fazer nada, aquela mãe assim super protetora. E com isso, a Clara não tem amigas. E é a única amiga com quem ela conversa, essa dona Margarida, que vai ter um papel bem importante na história. Do outro lado ali, a gente tem os amigos do pai da Clara, os amigos do Joaquim dos Anjos, né? O Mahamak, que é o principal deles, ele tem um problema na perna, né? Ele manca, ele usa inclusive uma bengala e tal. Ele é padrinho também da Clara dos Anjos. Existe também o Lafões, que é um cara meio boêmio, curto tomar umas assim e tal. E o Praxedes, que é ou Praxedes, pode-se falar também. Ele é uma espécie de boticário, tá ligado? Ele é um cara que vende medicamentos, né? Olha a saúde da galera, faz também alguns serviços dentários, faz tudo ali, sacou? Que passa na casa de todo mundo. Lembra? Na época não tinha SUS, né, moçada? Não existia esse tipo de coisa. Então, eram esses pequenos médicos da família, né? Ou parecido com isso, que cuidava aí da galera. E daí, do outro lado da história, a gente tem a família dos Borges de Azevedo, galera. Então, que são os caras, ó, tem nome e sobrenome, tá vendo? Borges de Azevedo. O Cassie Jones é o protagonista desse outro lado da história aí, é o par romântico, digamos assim, da Clara dos Anjos, né? O Manuel Borges de Azevedo, pai dele, advogado, um homem culto, intelectual, não gosta do filho, inclusive expulsou ele de casa, expulsou o Cassie Jones de casa. Porque o Cassie Jones, ele é um bom vivan, ele só quer saber de sair com as menininhas, ele inclusive engravidou 2 ou 3 mulheres que até já eram casadas, tá ligado? E é claro que essas mulheres tiveram fins bastante, digamos, né, ruins aí. Então o Cassie Jones é um mau caráter, sacou? Ele é um canalha, ele é um cafajestão, assim. O pai dele sabe o filho que tem, e o pai dele tem outras 2 filhas, irmãs, portanto, do Cassie Jones, que são menores, e ele não queria para essas filhas aquilo que o Cassie fazia com essas meninas. Por isso expulsou o piá de casa. Porém, a mãe do Cassie Jones, galera, a dona Salustiana, assim como a dona Engrácia, a mãe da Clara, é aquela mãe que passa a mão na cabeça do filho, sabe? Que releva os atos que ele faz, aquela mãe protetora, assim, entendeu? E isso, claro, vai deteriorando aí o fato de que o menino se transforme numa pessoa, sei lá, melhor, num homem, que tenha moral, coisa parecida. E, obviamente, tudo que ele faz de errado, a mãe vai lá e dá um jeito de resolver. Então perceba que tanto a Clara quanto o Cassie Jones, como a dona Salustiana, como a dona Engrácia, são pessoas extremamente questionáveis do ponto de vista da sua moral. Massa? Bom, galerinha, dito isso, vamos trocar uma ideia sobre o enredo. O início da história começa no aniversário de 17 anos da Clara dos Anjos. O pai da Clara convida lá um monte de gente, faz uma puta festona pra filha dela e tal. O padrinho dela, o Mahamak, inclusive, tá lá também. E o pai dela chama o tal do Cassie Jones, que era um piazão, assim, sacou? As meninas gostavam, o cara tocava violão, jogava o cabelo pra trás, tinha um charme, assim. E ele era todo bonitão. E o pai dela quis agradar a filha, assim, saca? Dá pra entender, né? E aí, na hora que a Clara vê o Cassie, na hora que o Cassie vê a Clara, se enrola um tchan ali entre os dois. E o piazão, ele olha pra ela e fala assim, olha só, essa mocinha ingênua, bobinha, vou jogar na parede e chamar de lagartixa, entendeu? É isso que o Cassie pensa. Já a Clara, ela é daquelas meninas idealistas, sabe? Que acredita no príncipe encantado, que vai chegar um cavalo branco e tal. É burra mesmo a desgraça da Clara. E aí, ela acha que aquele cara é esse, entendeu? Ela, nossa, se apaixona por ele. Dá vontade de você entrar no livro, dar uns tabefes na cara da Clara dos Anjos, falando, menina, acorda, sua jumenta. Mas ela já tá apaixonada à primeira vista ali, né, pelo Cassie Jones. E o Cassie, que não é burro, percebeu isso. Foi lá trocar uma ideia e coisa e tal. O padrinho da Clara, galera, ele sabe do histórico do Cassie Jones, entendeu? Ele sabe o mau caráter que é esse cara. E ele conta pro Joaquim, o pai da Clara. No mesmo momento, o pai da Clara vai pra lá e manda ele embora, né? Falou, piazão, chegou tua hora aí, vai embora. Não sei o que, vaza daqui. Mas o mal já estava feito, tá ligado? Veja, galera, a educação é o tema central, talvez, desse romance. Essa educação frágil, super protetora que a Clara recebe, e essa educação condescendente, entende? De passar a mão na cabeça, de relevar os erros todos que são cometidos do Cassie Jones. Então, essa falta, digamos, de educação de ambos, não é uma educação no sentido escolar, entende? Essa educação de casa mesmo, tá ligado? Esses valores que são transmitidos ou que não foram transmitidos, que levam a Clara a ser essa menininha ingênua, tola e volúvel,
e levam o Cassie Jones a ser esse cara imoral, cafajeste, canalha, mau caráter, entendeu? Então a ideia é essa, os dois ali são frutos de pessoas que os tornaram assim. É isso que o Lima Barreto quer que você reflita, ele não quer criticar apenas a Clara e criticar apenas o Cassie. Claro, ele não exime os dois de responsabilidade, galera. Isso aqui não é um livro do naturalismo, tá ligado? É um romance pré-moderno. Tá, eles não têm 100% de culpa, claro, mas eles têm ali uns 80, entendeu? Né? Eles também têm culpa no cartório. E aí, o narrador, inclusive, ele não curte muito a Clara dos Anjos nesse romance, galera. O narrador reclama da Clara, certo? Ele chega a dizer que a Clara, vejam só, ela era composta de uma natureza amorfa, pastosa, que precisava de mãos fortes que a modelassem e a fixasse. Olha aí, pesado, o cara tá dizendo basicamente que a Clara era uma natureza amorfa, pastosa, colocava na mão, ela derretia, escorria pelos dedos, tipo, merda mesmo, entende? É isso que ele tá dizendo, a Clara dos Anjos era esse ser, sacou? Que não tinha fixidez, solidez, rigidez, nada. Ela era uma coisa, uma massa amorfa, pastosa. Nossa, que crítica, né? Então perceba que ele não tá criticando somente a Clara, mas também a mãe dela. Bom, o que acontece é que a partir daí, tanto a Clara quanto a Cassie Jones começarão a transitar ali entre os dois, vão escrever cartas um para o outro e tal. O doutor Praxedes, lembra aquele médico que ia na casa? O Cassie Jones vai lá e chantageia o cara, certo? Meio que conhece uns podres dele ali e tal, mas ao mesmo tempo também dá dinheiro para ele entregar as cartas para Clara, né? E claro, para Clara entregar para eles, trocarem as cartas e tal. E aí perceba que há um pseudo-intelectualismo nessa parte, assim, o Cassie Jones, pesado, escreve umas cartas extremamente mal redigidas, assim. Pensa na tua redação, então, muito pior, né? Nossa, penei você agora quem. Mas assim, sabe quando você não sabe escrever mesmo? Sabe quando você não tem a manha? Pois é, esse cara era o Cassie Jones. E a Clara, gente, acha aquilo bonitinho. Cara, a Clara é uma anta, né? Vamos falar a verdade, a Clara é uma jumenta, cara. E ela, ingênua zona, claro, vai ser seduzida aí pelo corruptor, que é o Cassie Jones. Um belo dia o Piazão vai dizendo uma das cartas algo do tipo, Clarinha, tá puto calor aqui no Rio de Janeiro, né, Gria? Deixa a janela aberta aí pra entrar um vento no teu quarto, entendeu? E a anta vai lá e deixa a janela aberta. É claro que o menino vai posar na casa da guria, se é que você me entende. E é claro também que vai rolar ali, né? Digamos, né, um contato íntimo de primeiro grau, oh yeah, entre os dois. E claro que isso vai acontecer algumas vezes. E claro também que a Clara vai engravidar. É óbvio. Claro que é Clara, né? Claro que a Clara vai engravidar aí. E aí, gente, com isso, o Cassie Jones, ele também não é burro, ele sacou que a mina ia engravidar em algum momento, o que ele faz? Ele vaza. Ele chega pra mãe dele e fala, mamãe, o negócio é o seguinte, tem uma menina aí, a menina me seduziu, olha que cuzão. Ele conta a história que ele quer pra mãe dele. E a mãe dele acredita, cara. A mãe dele é aquela que acredita, tá ligado? Nessas, né, sensacionalismo do jornal, nos fake news, assim, entende? Já viu aquele filme lá, Não Olhe Para Cima, lá, Don't Look Up, do Leonardo DiCaprio e tal, que tá na Netflix? Assistam esse filme, cara. É muito louco. Então, a ideia é bem essa. Se você não viu o filme ainda, aqui vai um pequeno spoiler, né? Naquele filme existem muitas pessoas que são... Veja, não nada a ver com a realidade, né, galera? Ainda bem, só um filme. Muitas pessoas que acreditam em fake news, que são extremistas, que se recusam a crer na ciência. Tá vendo? Nada a ver com a realidade, né? Pois é. A dona Salustiana é essa mulher. E aí o que ela faz? Ela manda o Piá, o filho dela, o Cassie Jones, pra uma fazenda, pra uma chácara, sei lá, da família deles, longe do Rio de Janeiro. A Clara se descobre grávida, percebeu que o Cassie desapareceu e fica desesperada. A única pessoa com quem a Clara conversava, galera, lembra? Era a dona Margarida, a vizinha dela. E ela vai conversar com a dona Margarida e conta toda a história para ela. Cara, a dona Margarida fica indignada, fala, Clara, sua jumenta, como é que você deixou isso acontecer? Mas vamos fazer o seguinte, eu, dona Margarida, conheço a mãe do Cassie Jones, a dona Salustiana. Vamos lá na casa dela. E elas vão. Gente, elas pegam 3 ônibus, 4 helicópteros, 5 aviões, 2 trem, né, bem longe. Chegam na casa lá da dona Salustiana, entram tal, a dona Salustiana recebe elas muito bem, dá um chazinho pras duas e tal. E aí na hora que elas começam a conversar sobre essa situação do Cassie Jones, a dona Salustiana fala assim, ó, só um minutinho, deixa eu falar aqui uma coisa pra você. E nessa hora, gente, a dona Salustiana, ela vai tratar a Clara dos Anjos de uma maneira extremamente preconceituosa, galera. Nossa senhora, um preconceito assim, nível mastodôntico, tá entendendo? Ela fala algo do tipo assim, onde já se viu uma negrinha que nem você, que mora lá no subúrbio, você acha que meu filho, morando nessa casa, ia se interessar por uma pessoa... Manja, sabe esse tipo de papo idiota? Pois é, gente. É isso que ela joga pra cima da Clara. E nessa hora, por sinal, acontece uma coisa mágica, ao mesmo tempo assim, triste com a Clara. Ela vai se conscientizar, entendeu? Do papel dela. A Clara vai se tocar, ela vai falar assim, caralho, eu sou negra, né? Eu sou uma suburbana, eu sou uma menina.
meu Deus, eu sou descartável, eu sou invisível, eu sou objetificado. Essa noção da descartabilidade é o que acomete a Clarinha. Gente, tadinha dela, né? Não vamos falar a verdade, dá pena, mas ao mesmo tempo dá raiva também, porque a gente sabe que muito do que aconteceu é culpa dela, dessa crença dela em acreditar ingenuamente nos homens, acreditando que, nossa, não sei o que, entendeu? Mas o que ela faz? Ela, a Clara, e a vizinha dela, a dona Margarida, voltam para casa, né? 3 ônibus, 4 helicópteros, 5 aviões, não sei o que, chegam em casa, se despedem, Clara entra em casa, os pincher latindo ali, né? Bota os pincher pra dentro, entendeu? Abre a porta. A mãe dela tá lá vendo SBT, lá Celso Portiolli na televisão, entendeu? Aí ela vai na cozinha, pega a maguinha do filtro de barro, senta na mesa da cozinha, aquelas mesas redondas, com aquele plástico em cima, né? Sempre assim. E aí, meu, começa a tomar água. A mãe dela vem conversar com ela, no que a mãe dela vem conversar, ela começa a chorar, gente, é claro. E a mãe dela olha pra ela e fala assim, filha, o que aconteceu? Aí, gente, essa é a última cena do livro. Se liga aí, ó. Aqui está exatamente o que está escrito no livro. Ó. Num dado momento, Clara ergueu-se da cadeira em que se sentara e abraçou muito fortemente sua mãe, dizendo com um grande acento de desespero: Mamãe, mamãe! E a filha dela: Que foi, minha filha? Nós não somos nada nesta vida. Nossa, gente, olha que tesão de final do livro. Essa é a última frase. Nós não somos nada nesta vida, ponto final. O que a Clara quis dizer com essa frase final e como esse enredo termina tão abruptamente assim? Vamos fazer algumas análises aqui então, olha só. Primeiro, gente, o que a Clara quis dizer de nós não somos nada nesta vida, ela está falando sobre a condição de ser mulher numa sociedade patriarcal, paternalista, preconceituosa. Além de ser mulher, ela é negra, certo? Além de ser mulher, ela está falando sobre a condição de ser mulher numa sociedade extremamente machista, patriarcal, como eu te falei antes. É bem aquele tema da redação da Federal do Paraná do ano passado, lembra? Aquela questão da Ellen Metz, que falava lá sobre a desigualdade na ciência, a misoginia. Então, é exatamente sobre isso. Nós não somos nada nesta vida, a Clara diz. Nós quem? Ela, Clara, a mãe dela, todas as mulheres que estão lendo aquele livro, todas as mulheres que fizeram parte daquela história, entendeu? A Clara, galera, tem um momento de epifania. Isso é muito importante, Piazada. Epifania é aquele momento que você tem aquela descoberta, de repente você se dá conta de alguma coisa. Você fala assim, aham, entendeu? Você vai dizer que você nunca teve esse momento. É claro que ele nunca acontece quando você está fazendo a redação, né? Vai dizer. Nunca você tem uma epifania na hora de fazer o texto. Mas assim, a epifania te leva a esse patamar de compreensão maior acerca da realidade que te cerca e te proporciona o entendimento mais aprofundado dessas relações pelas quais você passa. E é exatamente o que acontece com a Clara. Ela toma consciência, ela se entende mulher negra, agora grávida, né? Depois mãe, massa nessa sociedade paternalista, preconceituosa, intolerante. E ela percebe que ela realmente não é nada, ela é descartável. Essa noção da descartabilidade da Clara que leva ela a chorar e se sentir tão oprimida. Tadinha. Há também, gente, ó, uma importante reflexão do escritor Lima Barreto sobre o papel da família. Lembre que ele era um profundo crítico, meus queridos e queridas, dessa ideologia de continuismo para tudo aquilo que fazia parte do século XIX. Um desses elementos que promoveu esse continuismo era a noção de família. Muitos escritores do modernismo, como por exemplo o Oswald Andrade, né, na sua obra, acho que de todas as obras que ele escreveu, a principal delas é o Amar, Verbo Intransitivo, no qual também há essa noção de educação falha, sabe? De valores que não são transmitidos ou de valores deturpados que são transmitidos para os filhos, dos pais para os filhos. Então essa educação falha, essa falta de preparo para viver a vida, certo? É a crítica principal do Lima Barreto em relação ao que acontece com a Clara, tá legal? E, gente, há também a desconstrução do amor romântico nesse livro que não existe mais, né? Não tem amor, cara. O Cassie Jones não quer amar a Clara dos Anjos, o Cassie Jones quer usá-la, certo? Literalmente, um objeto, né? Então a ideia é essa. E a Clara, depois que percebe que foi usada literalmente, ela se sente impotente, porque ela não vai poder fazer nada, uma vez que o papel social dela não permite. Que horrível. E ao mesmo tempo que real. E ao mesmo tempo que atual, concordam comigo? Que é este grande romance do escritor Lima Barreto, que produziu essa obra, lembre, lá no início do século XX, galera, embora ela só tenha sido lançada em livro no meio do século XX, certo? Uns 30, 20 e tantos anos depois que o livro foi efetivamente escrito. Bacana? Bom, vamos dar uma olhadinha então em algumas questões aí da Federal do Paraná sobre Clara dos Anjos. A Federal gosta bastante, galera, de cobrar esse livro aí, ó. Os anteriores que eu falei pra você, Uruguai, do Basílio da Gama, Últimos Cantos, do Gonçalves Dias,
a Casa de Pensão, do Luiz Azevedo, são obras que caem também, é claro, mas bem menos do que Clara dos Anjos, por exemplo. Então esse livro aí você precisa conhecer de cabo a cabo, como dizem, você precisa conhecer totalmente, você precisa ter uma intimidade bastante significativa com ele para poder resolver e, claro, acertar as questões da Federal. Então é isso aqui, uma questão da Federal lá do Paraná de 2019. Ele traz aqui um trechinho do livro Clara dos Anjos, né? E aí aqui embaixo, ó, ele fala assim, com base no trecho e também na leitura do livro, né, assinale aquilo que está certo, a alternativa correta. Vamos ler o trecho então, ele fala assim, ó: por esse intrincado labirinto de ruas e bibocas é que vive uma grande parte da população da cidade, a cuja existência o governo fecha os olhos, embora lhe cobre atrozes impostos empregados em obras inúteis e suntuárias noutros pontos do Rio de Janeiro. Ou seja, ele está falando que cobram impostos altíssimos para não fazer obra nenhuma lá para quem precisa e ao mesmo tempo fazer obras suntuosas, ou seja, espalhafatosas, né, grandiosas em outros pontos da cidade. Legal, então vamos ver qual que é a certa dessas daqui, ó. A primeira, o narrador é imparcial ao descrever os cenários do subúrbio. Cara, já tá errado, gente. O narrador desse livro não é imparcial. O narrador é super parcial. Lembra aquela parte que ele fala da Clara? A Clara tem uma natureza amorfa, pastosa, ele mete a porrada na Clara dos Anjos. Então não é imparcial. Na letra B, ó, o subúrbio é descrito ora de modo realista, ora de modo idealizado, contribuindo para a construção de uma visão por vezes romantizada da pobreza. Gente, isso aqui é pré-modernismo, então não existe esse modo idealizado, essa romantização da pobreza. É pobreza mesmo, você tá entendendo? É uma visão lazarenta da sociedade e da realidade. Não existe essa romantização. Na letra C, ó, o narrador disseca com rigor quase sociológico os problemas políticos da época, citando fatos e personagens históricos reais que se misturam à narrativa. Então, tá tudo errado nessa letra C, assim, não tem nada de certo aqui, uma vez que o que ele está descrevendo aí, gente, representa muito mais o naturalismo e muito mais o livro Casa de Pensão, talvez, do que de fato o livro Clara dos Anjos. Na letra D, ó, o romance apresenta o ambiente do subúrbio, verdade, aliado à descrição pormenorizada do espaço físico, a descrição pormenorizada do espaço físico, a caracterização dos personagens que o habitam. Ou seja, ele descreve o ambiente e também o caráter, sacou, das personagens como fruto desse ambiente. Essa aqui tá certa, tá aí, ó, essa aí seria a resposta correta, letra D de Deus. Legal? Vamos ver a última, ó. Os vários bairros e personagens que estão nos arredores da linha férrea do trem urbano são descritos como um conjunto indiferenciado, como se cada bairro não tivesse sua característica própria. Pois é, ele não descreve arredores da linha férrea, do trem urbano e tal. Ele até descreve o trem urbano, mas ele não fala só disso, ele fala de outros lugares. Então, a letra E está totalmente equivocada. Se você ler o romance, você sabe que a descrição do narrador vai além. Massa desse aspecto. Percebeu? A Federal não cobra de vocês elementos extremamente específicos sobre o enredo, mas sim um conhecimento contextual, um conhecimento literário, efetivamente, dessa obra, beleza? Vamos dar uma olhadinha na última prova, galera, certo? Aí, ó, da questão da Federal do Paraná, na qual ele fez aqui aquele tipo de questão que ele te dá algumas afirmativas e pergunta, então, quais estariam corretas, né? Vamos lá, na primeira ali, ó, ele fala, então, ele dá aqui a primeira afirmativa e pergunta qual vai estar certa depois. A primeira, ele fala, o livro é narrado em primeira pessoa, em terceira pessoa. O romance aborda a temática da moça pobre Clara dos Anjos, que é desencaminhada por um rapaz, Cassie Jones, levando-a a constatar a fragilidade social de sua família. Nós não somos nada nessa vida. Perfeito, a família dela não é nada nessa vida, porque é uma família negra, pobre, suburbana, descartável, entendeu? Então ela se sente, assim como a família dela deve se sentir também, profundamente, vamos dizer assim, né, descartável, mas profundamente jogada, legal? Então, número 1, certo. Vamos ver número 2. A linguagem empregada pelo narrador para contar a triste história de Clara incorpora registros linguísticos coloquiais, trazendo para dentro do romance o modo pelo qual aquele universo social se relaciona com a língua portuguesa. De novo, tá certo, porque assim, ó, isso é bem comum no pré-modernismo. Os escritores utilizam uma linguagem coloquial, certíssimo. Então, 1 e 2 estão certos. Vamos ver a 3. O processo de sedução... Opa, sem querer eu voltei aqui, perdão. O processo de sedução de Clara por Cassie Jones revela uma forte tensão social entre a aristocracia local, representada pela família do sedutor, e a classe trabalhadora, representada pela família do carteiro Joaquim dos Anjos. O problema aqui, meus queridos, é ele falar de aristocracia local. A aristocracia representa a nobreza. O Cassie Jones tem dinheiro. O Cassie Jones vem de uma família rica, efetivamente, mas ele não é aristocrata, tá ligado? Então, o número 3, ó, ela está incorreta. A última, 4. Apesar da educação baseada no desenvolvimento cognitivo e emocional, Clara dos Anjos é corrompida pelo meio social no qual ela vive. O gosto de seu círculo social por modinhas a leva a conhecer o sedutor Cassie Jones.
Errado, tudo bem. Por mais que o pai dela gostasse de modinhas, compusesse modinhas e tal, não são as modinhas que levaram a Clara a ser seduzida. Foi o filho do Cassie Jones que fez isso. Então não é o meio social, é a lazarentagem individual mesmo, né? É o mau caratismo do ser humano. Então as certas são... Opa, passei de novo sem querer. As certas são a 1 e a 2. A letra B de bola seria, portanto, a resposta correta. Beleza? Tranquilo, galerinha? Vamos terminar, então, de falar do livro Claro dos Anjos para começar agora a trocar uma ideia sobre a obra maravilhosa, nossa, chamada Morte e Vida Severina, né? Que é talvez um dos livros mais importantes do João Cabral do Melo Neto, pertencentes, galerinha, à terceira geração modernista no Brasil, tá legal? Veja, esse livro foi publicado pela primeira vez em 1956, mas ele foi encenado na peça de teatro apenas 10 anos depois, em 1966, tá legal? O João Cabral de Melo Neto, galera, ele é um escritor extremamente importante da terceira geração modernista, tá legal? Ele escreveu, então, muitos poemas. Ele é conhecido como poeta e engenheiro, né? O poeta antilírico, antipoético. Além disso, também o João Cabral de Melo Neto, ele traz, ou faz, né, constrói, poemas extremamente técnicos, poemas extremamente bem elaborados, beleza? Mas nesse livro, tudo é diferente. Mas o livro Morte e Vida Severina segue uma outra lógica dentro da própria obra do João Cabral do Melo Neto. Gente, a peça Morte e Vida Severina é uma peça teatral. Ela tem um subtítulo cujo nome está aqui em cima. Ó. O título é Um Alto de Natal Pernambucano, beleza? E esse subtítulo, Um Alto de Natal, já traz a palavra alto aqui, ó. E acho que você lembra o que é alto. Alto significa aquela peça teatral, né, que ela é construída de forma a criar uma perspectiva religiosa e, ao mesmo tempo, também imagética, grandiosa. Lembra, por exemplo, do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna? Então, alto também. Ou então, O Alto da Barca do Inferno, grande texto do Gil Vicente, escritor da Idade Média lá na Europa, lá em Portugal. Então, a gente pode chamar Morte e Vida Severina de um poema dramático, isto é um poema, mas é um poema feito para ser ensinado num palco, por meio de atores e assim por diante. Aqui em cima de mim você está encontrando ali, ó, um link, mas depois dá uma clicada lá, dá uma olhadinha no YouTube lá, certo? De uma, digamos, adaptação que foi feita para quadrinhos, assim, certo? Para uma espécie de desenho animado, beleza? De Morte e Vida Severina. Muito, muito, muito fiel à obra, certo? Tem 1 hora e pouquinho, assim, tá legal? É uma peça teatral bem bacana, bem legal, bem interessante, certo? Que faz parte desse universo. Cara, é genial. Dê uma olhadinha que vocês vão curtir com certeza. Gente, a história se passa, então, no estado de Pernambuco, mas lá no século XX mesmo, né? Enfim, lá na época que ele é construído mesmo. O estado de Pernambuco ele é como se fosse esse retângulo aqui, ó. E aí a história se passa de um cara que sai desse ponto X aqui do retângulo, ele vai passar por todo o estado e tal, até chegar na outra ponta, ou seja, ele sai da Caatinga, ele sai da seca, fugindo dela para encontrar a cidade de Recife, capital do Pernambuco, e também encontrar uma vida melhor, certo? Como disse você, a história se passa então no século XX e o livro pertence à terceira geração modernista, que é aquela geração que englobou, galera, que trouxe aquela perspectiva daquilo que chamamos de regionalismo universal. Massa, super comum, inclusive, na obra do João Cabral do Melo Neto e também do Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Érico Veríssimo, Nelson Rodrigues, Dias Gomes e tantos e tantos e tantos outros escritores. Beleza? Bom, vamos para frente então. Dá uma hidratada aqui, né, galera? Senão não rola. Olha lá, a ideia é que essa peça, ela é bem curtinha, certo? Se você pegar o livro Morte e Vida Severina, ele vai ter o quê? Em média umas 40 páginas, talvez até menos, dependendo da edição. Então é um livro bem curto, bem direto, bem objetivo. Na peça teatral, galera, nós temos ao todo 18 cenas, certo? E essas cenas são divididas em 2 momentos. As 12, ou seja, 12, 1 ano, certo? 1 ano da travessia, digamos assim, do Severino. As 12 primeiras cenas marcam a viagem do protagonista da história chamado Severino. Esse protagonista, piazada, ele tá literalmente fugindo da morte, certo? Por que a morte tá atrás dele? Não é a morte de verdade, capuz preto, foice, não é isso? A morte no sentido da opressão, da violência, da falta de condições básicas, da miséria absoluta, falta de comida, de água, entende? A morte é uma certeza, então ele foge dessa realidade. As 6 últimas cenas, aí elas vão mostrar o encontro do Severino com a vida novamente. Mas ele vai reencontrar a vida. Por isso o nome do livro é Morte e Vida Severina, certo? A história, então, mostra um personagem que está fugindo da seca e da morte em direção ao litoral. O resumo mais básico possível é esse, tudo bem? É um resumo bem direto, bem objetivo e dá para entender legal aí como se constrói, então, a história nesse viés, nessa perspectiva. Vamos fazer, então, um resuminho das cenas, da história toda, né, das 18 cenas, para você entender, então, o enredo, compreender a história, no final a gente faz uma análise e também uma questãozinha aí
sobre esse surubalístico livro, beleza? Vamos lá então, ó. A primeira cena, galera, o Severino ele tá se apresentando e ele fala que todos que moram naquela região são severinos, isto é, todos metaforizam-se pela realidade que ele tem, uma realidade de opressão, de fome, violência, miséria, desigualdade, invisibilidade e assim por diante. Ele diz então que a vida que ele leva é uma vida severina também. E ele diz, olha que genialidade do João Cabral de Melo Neto, ele pega o substantivo próprio, severino, nome, e transforma esse nome severino em um adjetivo, severina. Genial, né? E o que seria essa vida severina? O próprio Severino diz no começo da peça, ele fala que a vida severina é aquela que se morre de velhice antes dos 30, que se morre de violência antes dos 20, que se morre de fome um pouco por dia. Nossa, é pesado, né? É o som no estômago. Então ele vai descrever nessa primeira parte, galera, o contexto social do qual faz parte não apenas o Severino, mas todas as pessoas que estão incluídas, estão incutidas, estão engendradas nessa realidade cultural extremamente deslocada, que é essa, né? Enfim, é que faz parte, que engloba essa geração da qual o João Cabral faz parte também. Veja, a Escola de Recife, que foi todo um movimento que se criou ali a partir da década de 30, com Gilberto Freire, Casagrande Senzala e toda essa galera, vai continuar produzindo obras literárias, galera, até mais ou menos a década de 60, e todas elas serão unânimes em mostrar esse atraso social, sabe? Essa opressão, essa verticalização em cima daí dos nordestinos, principalmente, aquelas pessoas que vivem no sertão, na caatinga. Até hoje isso é uma realidade lá, infelizmente, certo? A segunda cena, então, ele fala o seguinte, na primeira cena ainda. Então, galerinha, eu vou emigrar. Veja, ele quebra a quarta parede, ele fala com o público, ele fala, galera, prazer aí, ó, paz, amor, eu sou o Severino, vamos junto então emigrar e vamos embora dessa realidade. E ele vai embora. E aí, galera, a partir da cena 2 até a cena 12, o que ele encontra pelo caminho é só a morte. Veja, na segunda cena ele encontra um cara lá, cujo nome era Severino também, o nome de todo mundo no livro é Severino, porque o que o Severino quer mostrar é que todo mundo tem a mesma vida que ele, a vida severina, entendeu? Então todos se chamam Severino precisamente por a mesma razão, porque não importa quem eles são, de onde eles vêm, quais são as crenças que possuem, a existência deles será sempre massacrada pela mesma ideologia opressora que, enfim, se revela aí em relação ao tal do Severino, beleza? Então, olha aí, ó, o primeiro cara que ele encontra morreu de emboscada. Então, eles estão carregando um corpo lá e tal, um esquife, não sei o quê, e esse cara aí, ele pergunta pros caras que estão carregando, opa, tudo bom? Pá, o que aconteceu? Ah, o cara foi morto aí. Tá vendo? É uma realidade de violência, galera, violência social, né? Ele continua andando, ele vai então encontrar o rio Capibaribe, galera, que é como se fosse o rio Iguaçu aqui do Paraná, super importante, famosa foz do Iguaçu, né, lá no oeste paranaense. Então, o rio Capibaribe é o rio que nasce lá na Caatinga e tal, e ele vai desaguar, ele vai ter a foz dele na cidade de Recife, que é a capital do estado de Pernambuco. O rio, galera, tá seco. A natureza morreu na porra do livro. Nem a natureza aguentou viver nesse ambiente de aridez completa, né? De, assim, falta de mantimentos, realmente. Então até o rio desfaleceu-se. Tadinho do rio. Aí então o Severino anda pelo leito seco do rio, meio que se martirizando, falando, cara, o que eu vou tomar? Onde é que eu vou arrumar água? Que merda, não sei o que coisa. Mas ele continua, galera. O cara torce pro Curitiba, tá entendendo? Assim, é persistente o Lazarento, né? E ele vai. E aí ele vai chegar, então, num local, numa localidade, como se fosse uma vilazinha, na qual estão velando, estão enterrando um corpo. Sabe aquele velório, o esquife, assim, galera seguindo o velório, as mulheres de preto, todo mundo cantando responsos, excelências, que são músicas que se cantam, né, quando alguém falece e tal. Ele tira o chapéu dele, Severino, né, presta homenagem e tal. Mas perceba, galera, novamente, ó, o que ele encontrou pelo caminho? Velório. Tá vendo? Ele saiu e encontrou um cara que morreu de assassinado, de morte morrida. Ele foi um pouco mais pra frente e encontrou o rio seco, morto também. Andou um pouco mais, chegou numa outra vila, encontrou um velório. O cara tá fugindo da morte e o que ele encontra pelo caminho, adivinha? Só morte. Mas tudo melhora, não é verdade? Tem suas controvérsias aí, olha só. Na quinta cena, ele para, galera, e ele mesmo pensa que ele precisa encontrar um trabalho para continuar vivendo bem essa existência aí de imigrante, né? Ou de imigrante, melhor dizendo, já visto que ele precisa de grana para se manter nesse caminho, não é verdade? Então ele vai chegar nessa vilazinha e vai falar pra todo mundo assim, vai falar, olha, eu sei mexer com a terra, eu sei arar, eu sei mexer com animais, você sabe, eu sou bom, eu sou um vaqueiro, não sei o quê. Pô, me dá um trabalho, pelo amor de Deus e tal. E aí ninguém dá trabalho pra ele. Ninguém dá trabalho. E uma mulher que tava na janela da casa dela, né, com os braços assim, olhando o Severino na rua ali, chama ele, vem cá. E o Severino vai lá. Ele começa a conversar na cena 6 com essa menina, com essa mulher, melhor dizendo, e ela, galera, é uma rezadeira. E ela diz que o único trabalho que dá dinheiro nesse lugar onde eles estão é a morte. E se ele não sabe mexer com a morte,
não adianta nada porque trabalho ele não conseguirá. Inclusive a rezadeira diz assim, ó, numa certa parte do livro, ela fala lá, como aqui a morte é tanta, só é possível trabalhar nessas profissões que fazem da morte ofício ou bazar. Só os roçados da morte compensam aqui cultivar. Nossa, tadinho do Severino. Aí ele fala, porra, então tá, né, vou embora, se o único ofício é a morte, deixa quieto. Meu Deus, ó, só morte. Aí ele anda mais um pouco, galera, e nessa parte ele vai chegar à zona da mata, lá do estado de Pernambuco, pesada. É, assim, canavial verdejante, pulsante, canavial até a linha do horizonte. Entende? Coisas que o Severino nunca tinha visto até então. Ele, tadinho, se sente ingênuo e ao mesmo tempo emocionado por ter visto tanta terra. E tanta terra boa, cultivada. Ele fala, inclusive, nossa, as pessoas aqui nem precisam trabalhar, né? Porque imagine tanta terra como essa. Aqui eles vivem feriando, ó, feriando de férias, né? Legal. Ele diz aqui, inclusive, nessa parte assim, ó. Não é preciso trabalhar todas as horas do dia, os dias todos do mês, os meses todos da vida. Dá uma certa, né, enfim, assim, um certo desconforto essa frase do Severino, né? Porque ela é meio real, Bom, o fato é, ele sai correndo, ele fica feliz, ele fala que, meu Deus, ele chegou num lugar, ele vai ser feliz, vai estar tudo certo e não sei o quê, mas a cena 8, piazada, ele no meio do canavial vai encontrar o funeral de um dos lavradores que ali se encontram, legal? Essa, na minha opinião, é a cena mais legal, mais bonita aí, certo, desse livro, piazada. Ó, ela foi musicada, aliás, toda essa peça foi musicada pelo grande, né, músico, aí, o grande compositor da música popular brasileira, Chico Buarque de Holanda, que era muito amigo do João Cabral de Moura Neto. Na realidade, o pai do Chico Buarque, certo, era mais amigo, o Sérgio Buarque de Holanda, do João Cabral. De qualquer maneira, o Chico Buarque musicou, galera, a peça do João Cabral. Imagina que legal, né? E nessa parte, cara, ele vai encontrar, né, esse funeral, e aí tá lá o cara pegando a pá de terra e jogando, assim, ó, dentro do caixão, né? Ele fala tchaf, né? Plof. Gostou da minha onomatopeia? Tchaf, né? Plof, entendeu? Ele vai lá, tchaf, vai jogando a terra. E enquanto ele tá jogando a terra, esse barulho da terra caindo em cima do caixão ali, as pessoas vão cantando esse trecho da música que está aqui. Claro, a música vai à frente, mas o trecho é simbólico, galera. Ele fala assim, ó, essa cova em que estás, com palmos medida, é a cota menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Nossa, cara, ele tá falando assim, você não queria uma terra? Plá, tchau, então toma. Você não queria um latifúndio? Tchau. Essa cova que você tá é o teu latifúndio pro resto da vida. Gente, é absurdo, né? Porque o cara se mata pra trabalhar a vida inteira e ele não consegue comprar nada, não consegue fazer nada. Ainda bem que as coisas mudaram, né, gente? Para melhor, é claro. Isso aqui é somente um livro, não tem nada a ver com a realidade. Tá vendo? Bom, o Severino não desiste nunca, cara. Ele continua andando, mesmo com as esperanças morrendo. Ele, inclusive, cogita na cena 9 até mesmo se suicidar, sabe? Mas na cena seguinte, ele chega, pesado, enfim, na cidade de Recife. Meu Deus, tudo puta prédio legal, umas mulher bonita bem vestida, uns carros passando. Nossa, ele fica super animado, o tal do Severino. Mas ele tá cansado, porque ele vê lá da casa do caramba, lá andando até ali. Então ele tá cansado, ele senta e se encosta num muro branco. Porém, gente, ele não sabe que esse muro é um muro de um cemitério. E atrás do muro, dois coveiros estão conversando e ele diz assim, ó, que todos esses imigrantes que vêm até a cidade de Recife, vêm, não é a viagem que fazem, não é viagem o que fazem vindo por essas caatingas, vargens. Aí está seu erro. Vem é seguindo o seu próprio enterro. Olha só, gente, eles estão dizendo basicamente que todos os imigrantes que vêm lá como o Severino tá vindo, na prática vêm seguindo o próprio enterro, ou seja, eles vêm procurando a própria morte, tá ligado? Não tem nada de bom que eles vão encontrar, na prática não vão encontrar porcaria nenhuma, eles vão encontrar a própria morte. Cara, o Severino fala, tá bom, pra mim chega, eu não aguento mais, eu vim até aqui, né, e eu vou desistir agora, parafraseando aí os, né, engenheiros do Havaí. Ele cogita então se matar porque ele pensa o seguinte, já que eu vou morrer de qualquer forma, então eu é que vou escolher a hora, o local e o dia, e vai ser agora. E na cena 12, gente, ele vai subir numa ponte sobre o rio Capibaribe, ele que não sabe nadar, e vai pular no rio. No que ele vai pular, tá passando um homem na ponte. Imagina a cena, né? Ele olha pro homem, olha pra ele, dia. E ele se apresenta, eu sou o Severino. E o homem fala, eu sou o mestre José Carpinteiro, sou José Carpinteiro. Gente, José Carpinteiro, onde você já escutou essa história? Aí o Severino pergunta, posso fazer uma pergunta pro senhor? E ele fala, não, claro, fica à vontade. O que o senhor acha que é melhor? Eu pular da ponte pra morte, ou seja, pular da ponte lá no rio e morrer de uma vez sem desgraça, ou eu pular da ponte pra vida? Só que, assim, eu vou morrer de qualquer jeito nessa vida também, sofrendo mais. É melhor então eu morrer de uma vez, não acha? O que o senhor acha? Na hora que o José abre a boca para responder, aparece um homem lá do lado da ponte. José Carpina,
corra, homem, seu filho acabou de nascer. Aí é claro que o José não responde porcaria nenhuma, olha pro Severino e fala, Severino, vem comigo, cara, meu filho nasceu, velho, vamos lá ver meu filho. O Severino dá de ombro e fala, vamos lá então, essa bosta. E aí, eles vão lá. Cara, onde o José mora, gente, é uma região pobre, isolada, miserável, perto do manguezal, assim, na cidade de Recife, sabe? Mesmo assim, o anúncio do nascimento do menino é repleto de simbologias metafóricas. Veja, a primeira cena, depois disso, a cena 14, eles recebem várias visitas, a família do José, a esposa dele e tal. Os vizinhos não têm nada, gente, não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem o que dormir direito. Mesmo assim, compartilham o pouco que tem com o José e com seu filho que acabou de nascer. Isso toca, sabe? O Severino, ele fala, nossa, que legal, né, e tal. Duas pessoas, né, enfim, também vêm lá, dão vários presentes, 3 pessoas, perdão, vêm, dão vários presentes, né, para ele. Uma lá dá uma roupinha para criança, a outra traz tipo, como se fosse uma cesta básica, assim, algumas comidas e tal. Lembrando, portanto, a simbologia dos reis magos, que quando Jesus nasce também trazem a ele vários presentes, certo? 2 ciganas que moram ali naquela região fazem profecias, previsões sobre o futuro dessa criança. Uma das ciganas enxerga o menino sujo de lama num futuro muito distante. Já a outra enxerga ele sujo de graxa nesse mesmo futuro. Isto é, não importa lama ou graxa, o que significa que ele vai ter um trabalho, vai ser um homem digno, catando caranguejo, por isso sujo de lama, ou então numa indústria, numa fábrica, talvez por isso sujo de graxa, entende? Então, tá vendo? Existe esperança, existe otimismo, mesmo nessa questão relativizadora, não é para o Severino essa esperança, mas as gerações futuras certamente terão uma realidade melhor. Legal? Aí, gente, começam a cantar canções louvatórias, loas, né? O pessoal começa a cantar, virou um filme da Disney ali. E na última cena, certo? O José Carpinteiro pega o filho dele no colo, dá o filho pro Severino segurar, bota a mão assim no ombro do Severino, gente, e diz o seguinte: Severino retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida, nem conheço essa resposta se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender a vida, defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que vê Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco, em nova vida explodida, mesmo quando é assim pequena a explosão como a ocorrida. Como a de há pouco, franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Porra, gente, essa peça ela vai com os 2 pés no peito, né, enfim, do leitor. Ela tá dizendo basicamente o seguinte, cara, a vida é desgraçada? A vida é trash, velho. Como diria um professor amigo meu aí, que infelizmente faleceu de Covid recentemente. A vida é trash. É um momento, pum, assim, você tá morto, não tem mais nada. Então viva, cara, e viver não é tranquilo. Mas ainda assim vale a pena viver, intensamente, todos os dias. Porque é apenas essa vida que você tem. Meu, cara, que tesão de peça, gente. Que final espetacular. Vamos falar a verdade. Genial, né? Bom, a obra, meus queridos e queridas, ela é uma composição poética e, portanto, olha aí, ó, tem 1241 versos, todos eles em redondilhas maiores, o que quer dizer que você tem 7 sílabas poéticas, galera, legal? Isso quer dizer que todos os versos do texto lá do Morte e Vida Severina tem 7 sílabas poéticas, importante informação. O tema da peça, você já sabe, é um tema social, fala da seca, da miséria, da fome, da violência, e assim vai. A temática da esperança também vai aparecer no final, principalmente com essa questão religiosa, do alto, né? O Jesus ali, o menino nascendo, né? Ela é relativizada, essa esperança, por outro lado, né? A temática do alto é a tradição lá do Gil Vicente, uma tradição medieval, uma tradição, galera, ó, moralista. Passa-se, transmite-se uma lição de moral ao final da peça, lição essa que é interpretada como uma presença crítica, não é verdade? Um elemento de criticidade no final da obra, tá certo? Temos também a questão da peça dentro da peça, ou seja, Severino, Jesus Cristo, simbologias metafóricas, religiosas e transcendentais, massa. Mas o principal, gente, é que essa obra se passa lá no interiorzão e também na capital do estado de Pernambuco, mas poderia se passar no Paraná, no Acre, né, no Zimbábue, entendeu? Não importa onde ela se passa, o importante é que as temáticas envolvidas na peça são universais, e é esse universalismo que traz a perspectiva de uma obra atemporal. Bem a cara da geração de 45, não é verdade? Textos como do Guimarães Rosa, ou então da Clarice Lispector, João Baldo Ribeiro, Luz Cardoso, Altran Dourado e tantos outros, são textos sempre também extremamente universais, legal? Que representam bem essa realidade
Beleza, galera? Vamos dar uma olhadinha então numa questão, né? A questão da última prova da Federal, eles trouxeram aqui para nós um trecho, né, de um texto de dentro do livro do Morte e Vida Severina, e depois, é claro, uma questão, legal? Então ele traz aqui, ó, antes de mais nada, um enunciado. Ele fala assim, ó, em Morte e Vida Severina, Severina é um retirante que sai do interior com a intenção de chegar ao litoral, à cidade de Recife, a cidade do Recife. Quando atinge a zona da mata, última região antes da chegada do Recife, ele diz: nunca esperei muita coisa, digo a vossas senhorias. O que me fez retirar não foi a grande cobiça. O que apenas busquei foi defender minha vida de tal velhice que chega antes de se inteirar 30. Se na serra vivi 20, se alcancei lá tal medida, o que pensei em retirando foi estendê-lo um pouco ainda. Mas não senti diferença entre o agreste e a caatinga. E entre a caatinga e aqui a mata, a diferença é ainda mais mínima. Está apenas em que a terra é por aqui mais macia, está apenas no pavio, ou melhor, na lamparina, pois é igual o querosene que em toda parte ilumina, e quer nesta terra gorda, quer na serra de caliça, a vida arde sempre com a mesma chama mortiça. Olha que legal, ele tá falando que a chama da vida é sempre meio apagada, sacou, nessa região? Sim, o melhor é apressar o fim dessa ladainha, fim do rosário de nomes que a linha do rio enfia. É chegar logo ao Recife, derradeira Ave Maria do Rosário, derradeira invocação da ladainha Recife, onde o rio some e esta minha viagem se finda. E aí vem a questão, gente, ó. Considerando o trecho acima e a leitura integral do alto do João Cabral de Melo Neto, assinale a alternativa correta, legal? Vamos dar uma olhada então, ó. Na letra A, o alto do João Cabral foi concluído em 55, certo? Tempo em que ainda se iluminavam as casas com lamparinas, e nessa situação a percepção que Severino tem dos lugares que conhece é prejudicada pelas limitações da época e por sua própria ignorância. Então, gente, tudo que ele falou de tempo que ainda se ilumina até o final, aqui convenhamos, né? Completamente equivocado, uma vez que, claro, por mais que não fosse em todos os lugares do nosso país, né, já havia energia elétrica disponível, e não é essa a crítica que ele está fazendo ali, convenhamos. A ideia da imagem, da luz, ali é uma metáfora para a própria vida. Na letra B, ó, a comparação de Recife com a derradeira Ave Maria do Rosário, assim como as várias rezas que Severino testemunha ao longo da viagem, mostra a presença constante da religiosidade como um fator de atraso na vida dos nordestinos. O que está errado, gente, é essa parte final, né? Não dá para dizer que a comparação ali religiosa seria um atraso na vida dos, nordestinos, né? Não é essa a comparação que é feita, então a letra B também está errada. A letra C, ó, ao final, fica claro para o leitor que a vida no Recife também seria semelhante nas regiões menos desenvolvidas da Caatinga, do Agreste e da Zona da Mata, porque a pobreza não é causada pelas condições naturais, mas por uma estrutura social excludente. Ó, que legal, de verdade, certinho. O que exclui não é o ambiente do qual faz parte o Severino, mas sim a realidade social da qual ele faz parte. Então tá certo a letra C. A letra D, ó, o empenho social do João Cabral de Melo Neto é de sugerir aos retirantes que não saiam de sua terra. Ele não está sugerindo isso, pelo contrário, ele está sugerindo que é sim importante que eles saiam, mas que isso também não é garantia de que a vida vai melhorar. É isso que ele está dizendo. A última, ó, ao chegar a Recife, Severino ouve uma longa conversa entre dois coveiros e, percebendo que sua viagem havia sido inútil, entende a conversa como uma sugestão e se suicida tirando-se no rio Capibaribe. De fato, ele queria fazer isso, gente, mas lembra, ele não faz, porque o José Carpinteiro aparece, daí tem todo aquele final que a gente acabou de discutir aí. Viu só? Se você conhecer o enredo, você consegue acertar indubitavelmente as questões de literatura, cara, da Federal do Paraná. Fique tranquilo, então, conhecendo o enredo aí, vai dar boa, você vai certamente acertar todas essas questões, beleza? Vamos pra frente, então, galerinha, terminar essa aulinha de hoje falando aí do livro 9 Noites. Aí a gente deixa para a aula que vem o livro Sagarana, do Guimarães Rosa, e também, galerinha, a obra, Relato no Certo Oriente, do Milton Ratum. Tranquilão? Bom, gente, 9 Noites é um livro que foi escrito aí, ó, em 2005, na realidade, aqui tá 2002, certo? Pelo Bernardo Carvalho, pertence, portanto, à literatura contemporânea. O Bernardo Carvalho é o escritor que está vivo ainda, escreve, inclusive, crônicas para o jornal Folha de São Paulo, escreveu recentemente um outro livro também, também diretor de cinema e tal, então ele é um cara muito envolvido com essas questões sociais, legal? Bom, a obra 9 Noites é uma obra extremamente pós-moderna, ela é muito fragmentada, sabe? Ela é muito cindida por vários trechos que são literalmente enxertados na história. No livro, gente, nós temos 2 enredos paralelos, tá legal? E a gente tem esse lance da alinearidade, beleza? Ou seja, a história não tem assim começo, meio e fim. Ela começa literalmente no fim, daí ela vai para o começo, daí ela volta para o fim, daí ela vai para o meio, entendeu? Essa alinearidade é uma característica composicional da obra 9 Noites, do Bernardo Carvalho. Além disso, gente, isso é bem importante, este romance é um romance metaficcional, isto é, ele fala de um fato real, de um fato que realmente aconteceu, certo?
Se liga aí na capa de uma das capas, certo? Da obra Nove Noites, que está aqui em cima de mim. Ó. Ali você vê então um índio, certo? Juntamente com um menino, não é verdade? E este menino que aparece na fotografia é o autor do livro Bernardo Carvalho. Galera, o livro é baseado num fato real. O Bernardo Carvalho, no ano de 1999, ele leu uma história sobre um antropólogo norte-americano que se suicidou no Brasil nos anos de 1930. O nome desse antropólogo era Buell Quinn, legal? Só que não existia informação nenhuma sobre por que ele tinha se suicidado, quais foram as motivações e assim por diante. Aí o próprio Bernardo Carvalho, então, resolve ir atrás dessa história. Ele até encontra algumas cartas, certo? Que foram escritas pelo tal do Buell Quinn, não sei o quê, mas ele não consegue chegar a um fato final. Tipo, foi por isso que ele se suicidou. Ele não consegue. Então, ó, a história verídica do antropólogo Buell Quinn, galera, vai aparecer no livro. Porém, o livro também vai fazer várias reflexões culturais sobre o isolamento e a invisibilidade social dos índios. Vai se falar também sobre o papel da antropologia no desenvolvimento social. Vai se abordar uma infinidade de outros assuntos. Mas o principal tema é o seguinte: o que motivou efetivamente o tal do Buell Quinn a tirar a própria vida? A gente não sabe. A gente vai saber um dia? Provavelmente não. E por que então é interessante escrever uma obra sobre isso? Porque, galera, às vezes é legal você refletir ficcionalmente sobre um fato do que saber de verdades, realidades sobre ele. A Guerra de Troia provavelmente deve ter acontecido em algum momento da história, mas é muito mais legal acreditar que, né, o Heitor e o Aquiles, um semideus, entende? Brigaram naquela, né, enfim, grande guerra, sacou? É muito mais legal, às vezes, uma ficção baseada no fato real do que apenas a realidade. A realidade, frequentemente, tende a ser menos edulcorada, menos elaborada, entendeu? Do que a ficção. Esse é o motivo da escrita do livro Nove Noites, beleza? Vamos falar então dos narradores, galera. O romance apresenta uma estrutura de 2 narradores. Então, assim, ó, cada capítulo do livro é assim, você tem um capítulo, aí o outro capítulo está todo em itálico, certo? E esse que está em itálico, legal? Ele é uma carta, uma longa carta que está sendo escrita por um cara chamado Manuel Perna. Esse homem, Manuel Perna, ele existiu de verdade, certo? Na vida real, ele era engenheiro, né? Enfim, ele tinha lá uma profissão lá e tal. No livro, galera, ele é um personagem, certo? Ficcional, assim, ele não é engenheiro, não é nada. Ele foi amigo, supostamente, do Buell Quinn e passou com o Buell Quinn 9 noites, as últimas 9 noites, claro, antes de Buell Quinn se suicidar. Então, essa longa carta que ele escreve, ele está buscando entender o fato das causas, né, que levaram ao suicídio do Quinn. E ele, como eu te disse, está escrevendo essa carta em itálico. Então não existe nenhuma indicação. A gente vai descobrindo que é ele que está escrevendo a carta no decorrer da história, galera. Você tá ligado? Então se liga, ó, essa formatação estrutural do romance, ou seja, essa inserção de um elemento gráfico, literalmente, para diferenciar os narradores, é uma característica muito importante e muito comum também na literatura pós-moderna. O outro narrador, gente, é o próprio autor-narrador. Como assim autor-narrador? Então, esse cara, ele é um narrador onisciente, ele sabe de tudo, ele está escrevendo na terceira pessoa e ele vai se confundir, gurizada, com o próprio autor do romance, isto é, com o próprio Bernardo Carvalho. Massa, que leu, lembra que eu te falei lá? Uma notícia sobre o Buell Quinn no ano lá de 2001 e decidiu então escrever história e tudo mais. Então dá pra gente perceber que tem muitos fatos da vida real do Bernardo Carvalho que aparecem no livro. Inclusive, a capa do livro mostra o próprio Bernardo Carvalho. O pai do Bernardo Carvalho era antropólogo, frequentou lá tribos indígenas na Amazônia, inclusive algumas das tribos que são mencionadas no livro, tá certo? É interessante a gente perceber, então, como realidade e ficção toda hora se esbarram, toda hora se confundem dentro dessa história, beleza? Bom, qual é a vibe do enredo? Galera, na vida real, antes de morrer, o tal do Buell Quinn, ele escreveu 7 cartas, legal? E ele escreveu 7 cartas apenas para os homens da família dele e para amigos brasileiros também. Uma professora que ele tinha lá, que dava aulas na Universidade do Rio de Janeiro, uma outra pessoa também que era antropóloga e tal. Então ele escreve essas cartas todas para essas pessoas quando ele vai falecer. E o autor, narrador, ou seja, o Bernardo Carvalho, entre aspas, massa, ele tá assim no desejo, galera, de entender as razões, né, que levaram o Buell Quinn a se suicidar. E ele vai buscar, então, e ter acesso a 4 dessas cartas. Massa? Então, lembra, eram 7 cartas. Ele tem acesso a 4 delas, sobraram 3 cartas. Legal? E essas 3, ele não tem acesso. Essas 3 cartas, ele apenas especula. Ele apenas reflete, tenta adivinhar o que elas supostamente podem dizer, né? Numa das cartas, certo? Das que ele tem acesso,
O Boelquen diz que está muito triste porque seus pais se separaram. Então, tem toda uma parte do livro em que o narrador fala que provavelmente essa questão da separação, do divórcio, situação que não era comum na década de 30, no século passado, pode ter sido uma das motivações que levaram o Boelquen a tomar essa atitude, certo? Outra carta ele escreve para uma mulher chamada Heloísa Alberto Torres, que era uma antropóloga brasileira, muito amiga aí do tal do Boelquen, legal, uma mulher bem próxima a ele e tal. E ele vai escrever essa carta para ela dizendo que ele tem uma doença contagiosa, ele não especifica qual doença é essa, legal? Ele não fala, eu estou com a doença X, ele apenas fala que tem uma doença contagiosa. Então, outra especulação que há no livro é, talvez o Boelquen tenha se matado porque estava com uma doença incurável, talvez uma malária, sei lá, e decidiu então se matar. Pode ser, pode ter sido isso. Bom, o fato é, questões familiares, de fato, podem ter desestabilizado o Quen, né? Outra carta, ele diz que ele foi traído, certo? Entendeu? Ele foi traído, a mulher dele traiu ele. Então, o fato é, ele não era casado. Então não tem como ele ter sido traído, já que ele não era casado. Ele tinha uma namorada lá, ou pelo menos supunha-se que tinha e tal. Pode ter sido essa situação. Ele pode ter sido traído e tal, e daí isso pode ter motivado ele a ter se suicidado. O fato é, todas as cartas são apenas especulativas, são apenas elucubrações sobre o que de fato pode ter acontecido com o tal do Boelquen. Porém, gente, essas 7 cartas são as cartas reais. O livro, chamado 9 Noites, traz uma 8ª carta. E essa 8ª carta é aquela que está sendo escrita pelo tal do Manuel Perna, ou seja, o outro narrador do livro, aquela que está sendo escrita em itálico, tá ligado? E a gente, galera, tem acesso a essa carta, mas o próprio narrador lá, o próprio Bernardo Carvalho, ele não tem acesso a essa carta, ele só vai ter acesso a essa carta lá no final da história. Então, olha que interessante, essa carta funciona como um recurso literário que mostra que a pesquisa é melhor do que a ficção, ou menor pelo menos, né? Na tentativa de buscar essas causas, ele busca causas nem que essas causas sejam ficcionais, entendeu? Nem que essas causas não sejam reais, ele vai encontrar causas para a morte do Boelquen. Segundo Manuel Perna, galera, ele passou 9 noites com o tal do Bernardo Carvalho, desculpa, com o tal do Boelquen, né? Ele passou 9 noites aí com ele, legal? E ele vai relatar, que o antropólogo Boelquen recebeu uma carta e depois que leu essa carta ficou muito sensibilizado, chorou e etc. E depois que ele fez isso, ele escreveu uma carta chorando também, ou melhor dizendo, ele escreveu 7 cartas chorando e depois se matou, se suicidou, ele se pendurou numa árvore lá e se enforcou, né? Então, o Manuel Perna vai especular que nessa 8ª carta, o que aconteceu na prática é que foi uma motivação familiar que levou ele a se matar. Uma mulher, né, enfim, que ele tinha lá, né, não se comprovou se ela era casada ou não e tal, traiu o Boelquen e isso supostamente motivou ele a tirar a própria vida. Já o narrador, o autor-narrador, diz que as motivações não foram familiares, elas foram passionais. O autor-narrador especula que o Boelquen, na realidade, era homossexual, galera. E teve um relacionamento muito longo com um fotógrafo que trabalhava com ele, tirando fotos dos índios que eles estudavam, os índios Craô, né, por exemplo, que era uma tribo lá que eles estudavam. De fato, não reza a lenda, o Boelquen tinha uma intimidade muito grande com um fotógrafo, né, na década de 30. E lembre, galera, aquela época era uma coisa muito, entre aspas, anormal. Eu sei que não é nem pouco, ainda bem que hoje em dia as pessoas enxergam dessa forma, mas naquele momento histórico não era assim, concorda? As pessoas tinham um preconceito muito grande com essa questão. Então enxergavam lá o Boelquen como um anormal, sacou? E supostamente, esse homem que era fotógrafo teria traído o Boelquen e teria se casado com uma mulher. E então o Boelquen ficou muito mexido com isso, escreveu 7 cartas e decidiu tirar a própria vida. Tá, mas qual que é a verdade dos fatos? Aí é que tá. Ninguém sabe. Legal? Galera, quando o autor-narrador ele tá para descobrir se realmente o Boelquen teve ou não, né, um relacionamento homossexual, o pai do autor-narrador, lá na cidade de São Paulo, veja, ele foi até lá, galerinha, o Amazonas, lá, enfim, onde fica a tribo Craô e tal, para conversar com pessoas que estavam vivas na época do Boelquen, né? Mas ele não consegue falar com essas pessoas porque elas estão já muito debilitadas, muito idosas e tal. E aí, então, o pai dele está muito mal lá na cidade de São Paulo. Ele tem que voltar para a cidade de São Paulo. Ele volta. E aí, gente, vai vir o capítulo 19, que é o penúltimo capítulo do livro.
Veja, até esse momento o enredo está envolvido em mistérios irresolvíveis. A gente não sabe qual é a razão pela qual a desgraça do Buell Quinn se matou. Só que nesse momento da história, a galera vai rolar um mega plot twist aí em relação à estrutura social da estrutura do romance. Veja, quando o narrador vai visitar o pai dele que está lá no hospital em São Paulo, ele encontra um americano, senil já, sabe? Um americano velhinho, que está internado com o pai dele. Um americano, assim, fala inglês, inclusive. Ele, o narrador, também fala inglês. E aí o narrador fala para ele, assim, que ele era fotógrafo, certo? Que ele trabalhou com índios no Amazonas, e que ele reconheceu o autor narrador como um homem chamado Bill Cohen. Buell Quinn, Bill Cohen. Cara, nesse momento o autor narrador, né, o Bernardo Carvalho, bota a mão na boca e fala, meu Deus, eu encontrei o elo perdido, cara. O cara que vai mostrar e vai comprovar que realmente o Buell Quinn era homossexual, que foi por isso que ele se matou. A partir daí, gente, ele vai começar a pesquisar, especular quem era esse fotógrafo, se ele era realmente amante do Buell Quinn e assim por diante. Ele sai lá do hospital, só que no outro dia ele volta e adivinha. O velhinho tinha morrido. Claro, né? Óbvio. E aí, meu, ele fica indignado e fala, meu Deus, quem era esse idoso, de onde ele veio, para onde ele foi e tal. Ele acaba descobrindo que ele estava numa casa de repouso para americanos, ele vai até essa casa de repouso, descobre que tinha uma menina lá que lia livros para ele, vai falar com essa menina, descobre pela menina que ele tinha um filho e que este filho morava em Nova York. Com isso, ele descobre o e-mail desse filho, manda um e-mail pro cara, fala que ele é jornalista, que ele tá pesquisando, inventa uma história. Enfim, tem contato com o filho dele. O filho dele fala, de fato, que o pai dele era fotógrafo mesmo e que trabalhou com antropólogos no Brasil na década de 30. Pronto, galera. Achou o cara, né? E aí, então, ele fala se ele não... Ele pergunta para esse filho dele, que mora lá nos Estados Unidos, se ele não poderia, então, ir até os Estados Unidos, já que ele estaria lá. Ele nem estaria, tá? Ele tá mentindo, ele vai para lá só para isso. Já que ele estaria nos Estados Unidos para visitá-lo e possivelmente poder ver essas fotos, a fim de fazer um trabalho e tal. E o cara fala, não, claro, com certeza, quando você estiver aqui, me liga que a gente se encontra. E é o que ele faz, ele viaja para os Estados Unidos, galera, vê um monte de foto e não encontra nenhuma que mostre o desgraçado do tal do Buell Quinn. Então, nenhuma das fotos, galera, em nenhuma das fotos o Buell Quinn aparece. Então, não dá para ter certeza se de fato aquele velhinho só estava senilizando mesmo, só estava meio malucão, ou efetivamente ele era mesmo um amante, talvez, do Buell Quinn e tenha sido essa, portanto, a motivação que levou ele a se suicidar. Fato é, o autor-narrador pega o avião, volta para o Brasil, piazada, e o livro acaba quando ele está passando por cima do Amazonas e fala algo do tipo, pois é, eu nunca vou entender, Buell Quinn, por que você se matou aí embaixo, nessa floresta, em algum lugar, há muito tempo atrás. Galera, que final louco desse livro, né? Então a obra, moçada, retrata essa ideia da obsessão, da monomania, sabe, do autor-narrador, né? A verdade é relativizada, legal? A gente tem as fotos reais do Buell Quinn e tal, mas elas são sempre envoltas em mistério. Foi o amante dele que tirou? Foi mesmo o amante? Não foi? Então, a tentativa de entender a realidade, galera, necessariamente passa pela necessidade de se usar a ficção para esse fator. Então, assim, as grandes religiões, por exemplo, elas são ficcionais, ao mesmo tempo que são reais, entende? Tudo aquilo que você entende por história, no fim das contas, é uma ficção historiográfica, concordou? Então a ideia é um pouco isso, sabe? O Bernardo Carvalho tenta discutir a própria noção de realidade, a própria noção de fidelidade a essa realidade. E não deixa de abordar questões como a homossexualidade no meio dessa discussão, né? Portanto, temos aí um exemplo de um romance pós-moderno. Não existe uma solução, não existe uma conclusão. O que existe é tão e somente uma grande reflexão, uma grande elucubração sobre a realidade. Genial, pesada! E com esse grandioso romance, nós terminamos esta aula de hoje, beleza? Eu espero que você tenha curtido, gostado, entendido e apreciado aí a nossa discussão toda sobre esse universo. Deixo aí, então, o meu mais sinceros aqui abraços, votos aí de uma excelente semana, de uma ótima tarde, noite, madrugada para todos e cada um de vocês. Na próxima aulinha que a gente fizer, então, a gente vai falar aí sobre Sagarana e Relato no Certo Oriente. Tranquilo, galera? Então é isso aí. Muito obrigado. Se cuidem. Um beijão pra vocês. Obrigado aí pela aula. Até mais. Tchau.